Olá, amigos, muita paz, muito amor, que Deus, o nosso Pai, esteja irradiando amor e paz a todos nós. O dia está bonito, embora ainda a angústia reine entre a humanidade, nosso país não é diferente. Há a indicação de que passamos dos 100 mil mortos. É claro que nem todos pelo Covid, mas atribuídos a ele o número de mais de 100 mil mortes. É um motivo de tristeza, de preocupação, mas de entendimento. Eu quero repetir aqui, não é castigo de Deus, é imprevidência dos homens. É pelas nossas imprevidências que nós apanhamos, e é apanhando que nós aprendemos. Infelizmente, ainda estamos nesse nível de apanhar para aprender. Chegaremos um dia ao nível do entendimento, do amor, da fraternidade, da solidariedade total, onde os homens não sejam conhecidos e reconhecidos pela cor da pele, pela raça, pela idade, mas pelo ser humano que é, pela criatura divina, espíritos que todos têm a mesma origem e todos um dia serão totalmente iluminados, queiramos ou não. Nós somos como uma tora de madeira no rio caudaloso. De repente, nós nos encostamos numa revessa, naquelas curvas de rio, e os outros passam e nós ficamos girando em torno de nós mesmos, até que venha uma enxurrada. A tempestade vem e nos leva com tudo. Nós vamos sentindo as dores das batidas nos barrancos, mas vamos aprender a seguir o leito que nos leva ao grande oceano, que é a paz e o amor universal. É assim que nós entendemos, é assim que a doutrina espírita nos ensina a caminharmos resolutamente, com determinação, com esperança, mas sobretudo com fé. Fé vem do latim fides, que quer dizer fidelidade. E como nós já falamos aqui, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós removeremos montes. Não é o monte geológico, os montes das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos equívocos. É assim que nós vamos crescendo na senda do amor. Mas hoje, quando eu estava subindo para gravar, a minha neta de 6 anos chegou para mim e disse: "Vô, fale de espiritismo, mas fale também de Jesus." Sim, falarei de Jesus. E, na verdade, nós só falamos de Jesus, porque a doutrina espírita é a mensageira do Cristo. Ela nos traz com clarividência aquilo que ficou ainda um tanto nebuloso dos ensinamentos do Cristo, porque ele mesmo disse isto. Ele não podia falar toda a verdade, falava por parábolas, muitas vezes por parábolas, e só em particular ele, na nossa linguagem aqui do Vale do Ribeira, ele destrinchava aquilo que ele falou em público, porque os seus discípulos já estavam em condição de entender um tanto mais. E é assim que sucedeu a vida de Jesus no planeta. E porque ela me pediu, eu me lembrei daquela passagem que está em Mateus,
no capítulo 10, do versículo 13 a 16, quando os pais daqueles garotos, daquelas crianças, queriam trazer para perto de Jesus, trazer os seus filhos. Ainda hoje isso acontece. Nas campanhas políticas nós vemos isto. Os pais, as mães trazer o filho para apresentar ao candidato. Ou então quando vem um orador de fora, né? Os pais fazem isso. Apresentam os filhos. Faz isso aos sacerdotes, aos pastores. Isso é uma praxe, nós diríamos, ou um hábito. Por quê? Porque quando nós vemos alguém trazer-nos uma mensagem, naquele momento, pelo menos, nós o consagramos como o mensageiro do amor. E assim nós procedemos. Queremos dar aos nossos filhos as bênçãos que muitas vezes nos achamos incapazes de oferecer. Então, naquele dia, os pais traziam os seus filhos e os discípulos os afastavam. Sai, não fica, não perturba, né? Essa é a linguagem daqueles que não. E Jesus observou aquilo e disse: não, traga os meninos, não os repila. E disse mais: aquele dentre vós que não se assemelhar a um desses meninos, não entrarão no reino dos céus. Eu vou ler isso aqui, até para ficar mais claro. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-os muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Eu li na íntegra aqui esse tópico para a gente entender bem. Jesus não falava que o reino dos céus é das crianças. O reino dos céus é daqueles que se assemelham a uma criança. Aí a gente fica matutando aqui. O que quer dizer isto? Alguém já viu, com raríssimas exceções, mas uma criança guardar mágoa? Uma criança falar mal da vida alheia? Uma criança entrar num ambiente qualquer e roubar? Eu falo criança, não de uma idade já que passa a raciocinar. A pessoa briga com uma criança, daqui a pouco a chama e ela vem. Esqueceu. Não agasalhou na sua mente as ofensas. Então Jesus diz exatamente isto. Aqueles que não se assemelharem a uma criança. O que quer dizer? Não guardar mágoas, ódio, rancores, espírito de vingança, uso da maledicência e outros maus hábitos, ou maus hábitos, como nós usaremos um português correto, estes que não se libertarem desses defeitos não terão o reino de Deus. Mas como? Porque o reino de Deus é puro. Não tem misturas de, olha, você fez mais bem do que pecado, vai para o céu. Fez mais mal do que bem, vai para o inferno. Não é assim. Isto é teologia. Homens criando normas para
subjugar pessoas. São os famosos dogmas teológicos. Mas Jesus fala de simplicidade. Aquele que não guarda rancor. O solícito. Não é solícito de aparência. Oi, meu irmão, e tal, e abraça. A pessoa vira as costas, ele vai dizer, olha, cuidado, hein? Esse camarada não é confiável. Espera aí. Aí nós perguntamos logo, quem não é confiável? Aquele que foi ou aquele que a presença foi cheio de verniz e na ausência ainda é uma madeira bruta para ser cepilhada, né? Eu sou do tempo do cepilho, meu pai usava cepilho, que era para alisar a madeira, e depois passar a lixa grossa, e vai decrescendo a capacidade da lixa, ou a espessura da lixa, até ficar na zero, para que a madeira fique lisinha. Aí, então, está pronta para o móvel. É assim que nós somos, queridos amigos. Nós estamos nos polindo aos poucos, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, muitas vezes agredindo, mesmo sem querer, porque é o nosso ímpeto que comanda. Paulo falava isto. Eu sei o que é correto, o que é bom, mas eu faço mal. Porque ainda a força da materialidade que nos impulsiona. Às vezes assim, quem será que eu sou? Como é que eu sou? É fácil. Nos momentos de ímpetos, é a demonstração do que eu sou. Não é no templo, nos templos que nós somos aquilo que lá estamos. É na luta, na batalha do dia a dia, no lar, certo? Aquele que não viver, inicialmente, que não viver bem consigo mesmo, que não se amar. Depois, que não viver fraternalmente na família, na sociedade, na vida em si. Este ainda não tem o reino dos céus em si, porque o reino dos céus é puro, é benevolente por excelência. Aí nós vamos refletindo, o que é assemelhar-se a uma criança? Não é ser bobo das pessoas, mas é ser prudente. É não entrar no conto do vigário, me perdoe os senhores vigários, que não é os senhores que me refiro, não sei por que inventaram isso também, mas os meus pais já falavam isso, os meus avós já falavam. Cuidado com o conto do vigário. Não entendo por quê, mas seguir o que João, o evangelista, na sua carta recomenda. Amados, não creiais em todos os espíritos. Antes experimentai se eles vêm de Deus, ou se são de Deus. Porque levantar-se-ão falsos profetas por toda parte. Então vejamos, isso já vem lá dos tempos antigos. As mistificações, as curas enganosas, os milagres mentirosos para se locupletarem financeiramente. Nisso tudo não existe a presença de Jesus. E alguém diz, mas por que alguém vai numa dessas igrejas e é curado? Jesus responde,
a tua fé te curou. Tem pessoas que são curadas no lar, faz a oração, ao dormir é assistido pela espiritualidade, porque teve fé, teve vontade de receber. Então é aí que nós voltamos à criança. Não é que sejamos uma sociedade de ingênuos, de ficar na rua brincando de bolinha de gude, de soltar pipas. Não é isto. Mas até de fazer isso com os nossos filhos. Porque para eles isto é importante. Qual garoto que não gosta de empinar uma pipa? Com as recomendações de não colocar caco de vidro, aqueles elementos que às vezes e até com frequência degolam pessoas. Mas ali no entretenimento, fazendo com que o filho vibre de felicidade, jogar uma bolinha com as crianças, brincar de boneca com as meninas. Então tudo isso faz parte. Mas não sejamos ingênuos. Tenhamos a consciência funcionando. O que será que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que eu não devo ter rancor. Ele quis dizer que eu não posso me vingar. Ele quis dizer que eu devo amar o meu próximo como amo a mim mesmo. Ele nos quis dizer que é só a fraternidade através do perdão, da indulgência, da benevolência, é que nós realizamos a verdadeira caridade. É assim que nós vamos seguindo. Cada dia um passo ou um meio passo. O que importa é que nós estamos indo para frente. O espírito não retrograda. Nós não voltaremos no corpo do animal, senhores que pregam essa mentira. Nós caminhamos para a pureza espiritual. Em cada encarnação, avançando um pouco, aprendendo com amor e com as dores. Quantas vezes sofremos? Quantas vezes nós perguntamos a nós mesmos o que é que eu fiz contra Deus? E Deus responde: nada, meu filhinho. Você fez contra você. Você errou. Você ainda não estava preparado para fazer o certo. Tinha que tropeçar, bater o dedão, cair e levantar-se lá na frente e seguir o caminho. Esta é a lei divina. Nós agimos e a lei divina reage, porque estamos submetidos a ela. Mas a cada dia nós vamos nos burilando. Se hoje somos um vagalume, nos esforcemos para ser uma lâmpada incandescente. Se já chegamos à condição da lâmpada, batalhemos para ser uma luminária no poste da avenida. Se chegamos a ser uma luminária, pensemos então que podemos ser um holofote, um archote, iluminando ao longe aqueles que estão vindo. E assim, aos poucos, é que um dia nós acenderemos as estrelas, cintilantes no espaço, derramando bálsamos de paz, de amor, àqueles que ainda rastejam nos mundos inferiores.
Tudo se encadeia em a natureza. Ensinam-nos os espíritos. E dizem lá que até os espíritos puros, chamados arcanjos por nós, iniciaram pelo átomo. Não iniciaram como átomo, mas pelo átomo, animando os menores seres viventes, ascendendo nos tempos as condições de luminares. Nós estamos nesse caminho. Por mais mal que você seja, um dia você será iluminado. Por mais mal que ainda eu seja, pelos meus equívocos, pelos meus ímpetos, eu creio nisto e tenho certeza que Deus não nos ampara, mas não nos dá de bandeja aquilo que nós haveremos de conquistar. Queridas irmãs, irmãos, amigos de todas as crenças que me assistem, recebam o meu abraço fraternal e que Deus nos abençoe.